Fala, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Desejo que a graça e paz do nosso Criador esteja com cada um. E hoje, nesse vídeo aqui, eu vou abordar com vocês um tema que, para muitos, acaba sendo polêmico, porque é uma mensagem que nem todos concordam, aceitam e que realmente não é para todos, tá? Eu entendo isso, por isso que geralmente eu não costumo trazer muito, já trouxe sim no meu canal do YouTube, mas em outras redes eu acabo até evitando. Mas é um assunto que, para quem se abre, é muito revelador acerca da identidade do Espírito Santo, Ruach HaKodesh. Quando a gente entende a identidade dela, sim, dela, acaba sendo muito esclarecedor em vários sentidos. Muda a nossa percepção e a nossa ótica tanto das Escrituras como da própria realidade, como do próprio papel da mulher. Acabou que, com o passar do tempo, isso foi muito oculto. Com certeza existe um agir soberano, um propósito do Pai por trás disso, porém, no geral, dá para se perceber uma tentativa muito clara de ocultar quem realmente o que nós conhecemos como Espírito Santo é, mas que quando analisamos as versões aramaicas do Evangelho e das Epístolas, fica muito evidente a forma com que os escritores das Escrituras relataram a Ruach HaKodesh, ou o Espírito Santo, o entendimento que eles tinham de quem verdadeiramente era o Espírito Santo. E eu vou citar aqui fontes aramaicas porque o entendimento que eu tenho, inclusive já trouxe no meu canal, tanto em uma live quanto no último vídeo, que o Novo Testamento, né, que a gente conhece, mas que na verdade é Nova Aliança, foi escrito primeiro em aramaico e não em grego. E quando a gente começa a perceber, analisar, comparar um por um, a gente percebe que realmente no grego, muitas coisas acabaram sendo ocultadas, que no aramaico, por exemplo, estão presentes, mas nos próprios manuscritos aramaicos houve ali uma tentativa de alteração para ocultar a identidade do Espírito Santo, da Ruach HaKodesh. Antes de começar, mostrar esses manuscritos, quero indicar aqui para vocês, claro, para quem se interessar, para quem tiver tempo, essa playlist do meu canal aqui, ó, Espírito Santo e a Família Celestial. Tem uma live que eu fiz aqui com o Samuel, ele foi convidado, né, no meu canal, e tem mais 5 vídeos que eu trago estudos acerca disso. Não é baseado em achismo, não é opinião pessoal minha, são fatos, fontes históricas, eu mostro originais que revelam a identidade da Rua, do Espírito Santo. E nesse vídeo aqui não vai ser diferente, mas para quem se interessar, nessa live, nesses vídeos eu dou muito mais detalhes, tá? Não pretendo estender muito aqui em relação a esse conteúdo. Quem quiser, quem tiver um tempo, irá assistir. Mas, enfim, vamos entender aqui em relação à identidade do Espírito Santo, da Ruach HaKodesh, relatado nos manuscritos aramaicos dos Evangelhos e das Epístolas. Antes, eu acho importante aqui falar com vocês os 4 manuscritos aramaicos que a gente vai analisar. O primeiro deles é o Palimpsesto. Palimpsesto é um manuscrito reutilizado, o próprio nome dele indica isso, de um texto original que foi raspado e sobre ele foi escrito outro texto, tá? Ele é datado ali por volta do século I depois de Cristo, enquanto que o Palimpsesto em si, né, no caso a fonte original, é datado do século I e o Palimpsesto do século II. Junto ao Curetoriano, que é outro manuscrito aramaico, também datado do século II, são os manuscritos aramaicos mais antigos que nós temos da Nova Aliança, correto? E além do Curetoriano e do Palimpsesto sinaítico, inclusive o Palimpsesto oferece uma visão das crenças do Messias, de seus ensinamentos, refletindo naquilo que a comunidade nazarena acreditava. Ao decorrer do vídeo eu vou falar sobre os nazarenos, mas nazarenos era o nome para os primeiros discípulos do Messias, para os próprios apóstolos também, tá bom? Então, a partir do século V, já houve ali umas mudanças, porque além do Curetoriano e do Palimpsesto sinaítico, tem também o Codex Caburis. O Codex Caburis ele foi encontrado um pouco depois, apesar de que, segundo alguns estudiosos, a versão da qual ele foi traduzido foi provavelmente 100 anos depois da perseguição, chamada de a Grande Perseguição. A Grande Perseguição ela foi realizada provavelmente no ano 65 depois de Cristo pelo imperador Nero. E 100 anos depois, esse Codex Caburis teria sido um manuscrito copiado dessa versão.
certo? Dessa versão aramaica. Então, o Codex Caburis, inclusive eu falei no último vídeo, ele contém 22 livros e não 27, porque a versão aramaica da Nova Aliança, quando foi compilada, ainda os 5 livros faltantes não estavam presentes ou nem foram escritos, tá? E além do Caburis, tem também a Peshitta. Só que a Peshitta que hoje está disponível, ela só foi compilada entre os séculos V e século VI. Existe, claro, a Peshitta mais original, a versão original da Nova Aliança em aramaico, que aí sim foi compilada durante o tempo do rei Abigar. Porém, essa Peshitta, que inclusive está presente no site do Dukrana, que é a Peshitta que as comunidades siríacas e orientais usam hoje, só foi compilada entre os séculos V e século VI. Inclusive, antigamente não tinha os 5 livros faltantes. Nessa versão já tem, correto? Então, tanto a Peshitta quanto o Caburis, eles são mais recentes que o Curetoriano e o Palimpsesto. E nessa questão da rua, do Espírito Santo, a gente vai ver como que isso faz diferença, tá? Nitidamente, os antigos cristãos siríacos, eles tinham uma percepção em cima de quem o Espírito Santo era, de gênero feminino, materno, a mãe do nosso Messias, a mãe da criação. Sim, eu sei que isso pode soar polêmico para alguns, mas os cristãos siríacos e os nazarenos, os verdadeiros discípulos do Messias, eles tinham essa crença inclusive relatada em seus livros e nas próprias versões originais das Escrituras, como da Nova Aliança. Mas a partir do século V e século VI, esse entendimento foi sendo retirado e versões aramaicas que colocavam o Espírito Santo no gênero feminino, eles foram mudando para o gênero masculino. E eu vou mostrar aqui para vocês de uma forma empírica, para que vocês vejam, tá? Mas antes de ir diretamente para os manuscritos aramaicos, é preciso a gente entender o seguinte. O pronome feminino ela, no hebraico, é ri, certo? Ri. E ele, no hebraico, é ru, certo? Ri é rei, yod, aleph, ru, rei, vav, aleph, certo? Então, ri, ela, no hebraico, ru, ele, no hebraico. No aramaico também é a mesma coisa. Ri é referência a ela, ru é referência a ele, tá? Inclusive, eu peguei aqui um dicionário para provar, porque eu sei que o tema é complicado, mas olha só. Ri, tá vendo? Ri, ela, she é ela, tá? Feminino. A versão masculina, ru. Escreve dessa maneira aqui, ó. Ri, aqui é o rei do aramaico e o yod do aramaico. Ru é o rei do aramaico e o vav do aramaico, correto? Então, quando tem esse escrito aqui, é ela no aramaico. Vou até aproximar para vocês. Ó, quando tá assim, ó, tem esse escrito aqui, é ela no aramaico. Quando tá dessa forma, ó, é ele, correto? Inclusive, vamos aqui rapidamente para o alfabeto aramaico. Alfabeto aramaico estranguelo, tá? Ou siríaco. Ó, ru, tá vendo? Ó, rei, vav, e ri seria rei e yod. Vocês podem ver aí na tela, tá? E podem conferir. Aí a gente vai agora analisar os manuscritos, né? Os 4 manuscritos, nem toda, principalmente as cartas paulinas, não tem os manuscritos mais antigos, tá? Mas nos evangelhos, não em toda parte, mas em boa parte, tem sim os 4 manuscritos. Vamos lá, então, para vocês verem aqui. O primeiro texto que eu vou ler com vocês é João 6, verso 63, para a gente ver como que está no aramaico, certo? Aqui, ó. Ruach é a menção ao Espírito Santo, certo? Ruach, no aramaico e no hebraico. Detalhe, tanto no aramaico quanto no hebraico, Ruach é do gênero feminino. Isso é um fato, tá? Qualquer pessoa que sabe o mínimo de hebraico e aramaico sabe que Ruach, tanto no hebraico quanto no aramaico, é feminino. Só que alguns vão dizer que é apenas gênero gramatical. A gente ainda vai chegar nisso, mas olha só. Na Peshitta, vocês percebem que tá ri, tá ela? No Caburis também. No Curetoriano também. Só no Palimpsesto que tá ru. Geralmente, tá?
as alterações posteriores de ela para ele na Peshitta e no Khabouris, que são mais recentes, né? A Peshitta do século V, inclusive, né? Essa versão da Peshitta, e não a original. Enquanto que o Curetoriano e o Palimpsesto são mais antigos, mas nesse caso aqui, ó, a Peshitta, o Khabouris e o Curetoriano mantiveram o gênero gramatical feminino. Só o Palimpsesto colocou masculino em referência ao Espírito Santo. Esse texto está escrito o quê? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida, certo? Então, evidentemente aqui, nas versões aramaicas do Evangelho, tá ela, a ruach, certo? É assim que está no aramaico. Vamos olhar outro texto do livro de João, agora João 14, versos 16 e 17. Aí vocês vão começar a perceber essa questão das alterações nas versões posteriores, tá? Ó, versos 16 e 17. Em especial, verso 17, tá? Onde tem o principal que a gente precisa ver aqui, ó. Verso 17, beleza. Agora, olha aqui. Tá escrito da seguinte forma, né? Eu vou ler com vocês antes a tradução. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós, certo? Então, no grego, tá neutro, né? O gênero para espírito é neutro, no latim é masculino, nas versões inglês e português traduz como masculino. Agora, vamos olhar aqui as versões aramaicas, tá? A Peshitta e o Khabouris, que são versões posteriores, tá? Gênero gramatical masculino, ru, tá vendo? Ó, ru. O Curetoriano manteve ri. Olha só que curioso isso, né? Ou seja, no Curetoriano tá ela, enquanto que no Khabouris e na Peshitta está ele. Lembrando, Khabouris e Peshitta são posteriores, tá? Aqui no Palimpsesto não teve uma definição tão exata assim. Então, olha só isso. Na versão mais antiga, estava ela. De repente, nas versões posteriores, mudaram para ele. Por que será que mudaram? Porque teve uma helenização, inclusive na cultura siríaca e oriental. Só veio depois, primeiro veio no Ocidente, mas na siríaca oriental também veio, tá? Agora vamos olhar aqui o verso 26, para vocês perceberem que não é só um verso, tá? E detalhe, na Peshitta e no Khabouris, em alguns textos, como aquele que eu mostrei antes, eles mantiveram ela, outros eles mudaram. Agora, quando você analisa o Curetoriano, não tem um que eu enxerguei até agora que coloca ele. É sempre ela em referência ao Espírito Santo. E no Palimpsesto só tem um que coloca ele, todos os restantes colocam ela. O único que coloca ele foi aquele que eu mostrei, certo? Vamos ver o verso 26. Verso 26 está escrito o seguinte, tradução, né? Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Agora vamos ver novamente nas versões, né, aramaicas. Só lembrando aqui no verso 17, aqui, ó, não foi só uma vez não, tá? Aqui é ele, aqui também, ó, mudaram para ele, tá vendo? Quando você pega o Curetoriano, ó, ela e ela, percebeu? Duas vezes eles mudaram, tá? Não é só uma vez, não. Agora vamos ver no verso 26. Ó, ele, aqui na Peshitta, ele, no Khabouris, ele, no Curetoriano, ela, e no Palimpsesto, ela. E detalhe, é repetido de novo aqui, ó, ela, tá vendo? Enquanto que na Peshitta, ele, varru. Enquanto que aqui, ri, ela. Então, mais um texto, inclusive, consoladora, né, nesse caso, nem seria a tradução mais correta. A tradução mais correta seria até redimidora, tá? Porque a Ruach, nós só podemos renascer por meio dela. Então, o Messias, ele envia a Ruach
para que nós possamos renascer por meio dela. Por isso também o sentido pode ser redimidor. Então percebe, os manuscritos originais, Curetoriano e Palimpsesto, manteve o gênero feminino. A Peshitta e o Caburis trocaram para o gênero masculino. Agora vamos ver aqui João 16, verso 13. João 16, verso 13, que também fala do Espírito Santo. Eu vou ler com vocês aqui, ó. A tradução. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Quando a gente analisa, né, as versões aqui, ó, nesse caso não tem o Curetoriano, tá? Só tem o Palimpsesto. A Peshitta, vou pegar o verso aqui. Aqui, ó. A Peshitta coloca ele, certo? O Caburis coloca ele. Agora, olha o Palimpsesto, ela, tá vendo? Ela vos guiará. Percebe? Então, nitidamente, mais uma alteração aqui nas versões posteriores. Peshitta e Caburis, ele. Ó, você pode ver aqui. Ele, pronome masculino. Ele, pronome masculino. Ela, Palimpsesto se manteve. Vamos ver a continuação no verso 14. Olha só. O verso 14 está escrito o seguinte. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Aqui tem uma letrinha a mais, por quê? Varru. Na Peshitta está varru, no Caburis está varru. O que seria varru? E ele, certo? Nos dois estão e ele. Agora olha no Palimpsesto novamente, e ela, varri. Caburis e Peshitta, varru. Palimpsesto, varri. Então, ou seja, a tradução do Palimpsesto seria ela me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Então percebe como que o gênero do Espírito Santo nas versões aramaicas mais antigas era ela e não ele? Consegue perceber isso? Vamos analisar aqui outro texto, Lucas 12, verso 12, tá? Tem mais textos, eu não vou analisar todos com vocês, mas vou analisar aqui mais alguns. Ó, Lucas 12, verso 12. Tem alguns textos, como eu falei, até nas versões posteriores eles mantiveram o gênero feminino, tá? No caso aqui, deixa eu ver, a tradução é o seguinte, ó. Porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Agora, olha que interessante. Aqui, todas as 4 versões do Evangelho aramaico, Peshitta, Caburis, Curetoriano e Palimpsesto, todas colocam o gênero feminino, percebe? Na Peshitta e no Caburis, alguns textos eles mudaram, outros não. No Curetoriano, todos eles mantêm praticamente o gênero feminino, não vi nenhum que não mantém. E no Palimpsesto, só o primeiro que eu mostrei. Mas nesse caso, todos são mantidos gênero feminino. Aqui a palavra é barri. Barri seria a junção que pode dar nela ou com ela, tá? Então aqui o sentido seria isso. Com ela você será ensinado, ela vos ensinará. Aqui em todos os 4 manuscritos, gênero feminino, ó, ri. E aqui barri para indicar com ela ou nela. Interessante isso, né? Vamos olhar agora as epístolas, e é aí que entra o negócio. Nas epístolas, o gênero feminino é mantido na Peshitta e no Caburis. Tanto é que a gente não tem, né, as versões do Curetoriano e do Palimpsesto, é só dos evangelhos, tá? Mas vamos pegar aqui Romanos 8,16, por exemplo. Romanos 8, verso 16. A tradução de Romanos 8,16 é o seguinte: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Nesse caso, a gente só tem a Peshitta e o Caburis, mas olha só como que tá varri novamente, varri e ela. E ela, a rua, testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos do Criador. Que magnífico isso, né? Ó, ela, tá vendo? Varri e ela, correto?
E na continuação desse mesmo capítulo, no verso 26, para mim uma citação assim muito intrigante, tá? Olha como que está escrito no verso 26 de Romanos 8. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Aí eu faço uma pergunta para você. Quando você lê essa descrição, intercede por gemidos inexprimíveis, isso é uma característica maior de um ser masculino ou feminino. Não é que um ser masculino não possa fazer isso, tá? Mas quando você analisa isso, alguém que intercede por seus filhos com gemidos inexprimíveis, isso te lembra mais um pai ou uma mãe? É uma pergunta que eu faço para você. Quando a gente decide analisar qual palavra que é utilizada, qual pronome, masculino ou feminino, como a gente só tem a peshita e o kabures, mais uma vez, feminino. Ri, ela, tá vendo? Rei, yod, ela. Ela intercede com gemidos inexprimíveis. Tá vendo? Tem mais textos também nas epístolas, né? 1 Coríntios 12, vou colocar aqui com vocês, ó, 1 Coríntios 12, verso 11, até um pouco antes mostra também, tá? Eu separei o verso 11, mas olha, acho que o verso 4 também, ó, o verso 4 quando vai falar que é só um espírito, né? Olha só, ri, ela, tá vendo? Então, nas epístolas, na Peshita e no Kabures, eles não mudaram. Eles mudaram só nos evangelhos, tá vendo? E não em todos, tá? Em Lucas 12, por exemplo, na Peshita e no Kabures eles mantiveram. Agora, olha o verso 11. Verso 11, mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Mais uma vez, Peshita e Kabures, ri, ela, tá vendo? Ela, a Rua, realiza todas essas coisas, correto? 2 Coríntios 4,13, agora Paulo também, né? Mais uma vez nas epístolas. 2 Coríntios 4,13. Está escrito, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei também, nós cremos, por isso também falamos. Ó, olha como que está o gênero aqui, tá ruach, a ruach, a mesma, ó, ri, percebeu? Ri, mais uma vez, gênero feminino, certo? E o último texto que eu vou mostrar com vocês, para não ficar estendendo tanto assim, aí a gente vai partir para algumas questões históricas também, é 1 João 5,7, que é um texto até que costuma ser muito mal traduzido, geralmente muito mal traduzido, porque nem no grego está a ideia da trindade que eles querem trazer em muitas traduções, mas 1 João 5,7, vou mostrar aqui com vocês. Olha só, pois há três que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Em traduções posteriores, eles colocaram que o Pai, a Palavra e o Espírito, e os três são um. Mas isso não existe nem no grego, quem dirá no aramaico, né? Mas enfim, o ponto-chave aqui, ó, quando vai mencionar a Ruach, novamente, ela. Aqui da ri poderia ser dela, tá? A junção de Dalet com Dalat, né, do aramaico, com ri, dela. Então, Peshita e Kabures, dela, percebeu? Então, a questão da crença da Ruach materna e feminina era predominante entre os cristãos siríacos e orientais até o século V. Vou compartilhar aqui com vocês o que eu anotei. Então, fica evidente que até por volta de 400 depois de Cristo, a igreja siríaca usava pronomes femininos correspondentes a ela ao se referir ao Espírito Santo. Aí vai dar o exemplo de João 14, 26, que eu vi aqui com vocês. Há três pronomes femininos, que é ri, equivalente a ela, né? O correto aqui seria ela, né, a redimidora ou consoladora que meu Pai enviará a vocês em meu nome, ela lhes ensinará tudo, ela lhes fará lembrar de tudo que eu tenho dito, né? Aqui vai falar, os pronomes femininos de João 14, 26
foram alterados para o equivalente a ele na Peshita, escrita em siríaco do início do século V. Ou seja, antes do século V até o século IV era predominante nas comunidades orientais e siríacas Espírito Santo como feminino, como ela. Inclusive, Sebastian Brock, olha o que ele cita aqui, ó. Há apenas 2 lugares nos evangelhos onde os revisores que produziram a Peshita escolheram alterar o feminino do antigo siríaco para masculino. Aí ele vai falar aqui, Lucas 12:12 e João 14:26. Na verdade, são mais, tá? Ele colocou aqui que são só 2, mas são mais. Apesar de que ele colocou aqui também que, em alguns casos, a Peshita continua mantendo o feminino, né? Aí aqui ele vai citar também que em Atos é onde ocorre o maior número de casos onde a forma masculina é predominante, mas ainda assim sobrevive algumas femininas. Agora, nas epístolas, né, como eu mostrei para vocês, nas cartas de Paulo, sempre é mantido o uso feminino. Então, houve uma alteração do masculino para o feminino nos evangelhos e no livro de Atos. Nas epístolas, não foi alterado, foi mantido o gênero feminino, como vocês viram aí claramente. Ele vai citar aqui, ó. Brock afirma ainda que o Espírito Santo é tipicamente feminino nos 3 principais monumentos da literatura siríaca primitiva, a saber, Atos de Tomé, escritos de Afrahat, e os escritos de Efrem. Eu vou mostrar aqui para vocês já já. Mas antes, só fazer mais alguns adendos aqui, tá? Ó, do início do século V em diante, é evidente que algumas pessoas começaram a desaprovar o tratamento do Espírito Santo como gramaticalmente feminino. Consequentemente, em desafio às regras gramaticais da língua, eles trataram a palavra rua como masculina sempre que se referisse ao Espírito Santo. Talvez essa mudança na prática tenha sido, em parte, devido ao prestígio cada vez maior da língua grega, tá? Porque a helenização atingiu também a comunidade oriental. Aí vai falar do século VI em diante, o que tinha sido apenas uma prática esporádica, agora se torna a norma. Então, a partir do século VI, que foi estabelecido de forma definitiva, Espírito Santo como masculino. Antes era predominante tanto nos escritos aramaicos mais primitivos dos evangelhos, Curetoriano e Palimpsesto, como em outros escritos aramaicos de pais da igreja, de pensadores da época, sempre que se referia ao Espírito Santo era ela, como um ser feminino e materno, certo? Inclusive, ele até cita que mesmo, né, com esse estabelecimento de rua como masculino, ainda assim o gênero feminino é encontrado em muitas literaturas. Então, olha só isso, gente, como que o negócio é sério. Aí que entra algumas coisas. Algumas pessoas elas vão dizer, rua no hebraico e no aramaico é feminino, mas é apenas o gênero gramatical. Isso não significa que o ser é feminino, só o gênero gramatical. Mas aí eu pergunto, tá bom, se fosse para um objeto, eu até concordaria com você. Sapato, faz diferença o gênero ser feminino? Não faz. Cama, armário, caneta, tênis, tudo bem. O gênero gramatical para um objeto não muda nada, mas para um ser pessoal faz toda a diferença. Você dizer que apenas gênero gramatical para um ser pessoal, olha, isso abre brecha para muitas coisas, tá? Então tá. Se eu tenho um amigo que chama João, eu posso chamar ele de ela, a João, ou Elu, Delu, João? Olha o que isso engloba, gente, por favor. Então, sim, gênero gramatical para um ser pessoal faz toda a diferença, sim. Eles não usavam rua como feminino apenas como gênero gramatical, mas eles entendiam o ser Espírito Santo como feminino. Isso é fato, é atestado, como mostrei aqui nos evangelhos aramaicos, e isso é perceptível. Curetoriano e Palimpsesto, que são as versões mais antigas. Mas vamos para a própria Bíblia, né? Não custa ir para a própria Bíblia para a gente conferir aqui, ó. Gênesis 1:2, quando a gente analisa o texto com a ótica correta, ó, Gênesis 1:2, a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Essa palavra aqui, ó, pairava, no hebraico, é rahaf, é essa palavra aqui. E pairar significa o quê? Rahaf, pairar, chocar ou nidificar.
Chocar ou nidificar são ações exclusivas de uma ave fêmea. É usado para descrever um movimento que é terno e nutritivo, semelhante a uma ave mãe pairando sobre seus filhotes. Essa palavra é empregada em contextos que sugerem cuidado, proteção e a transmissão de vida ou energia, exatamente o papel materno. É por isso que o Targum aramaico, de Jerusalém, de Jonatã, coloca a rua de Elohim pairava sobre as águas. É como se fosse assim, uma ave fêmea estava nidificando por sobre as águas. Não à toa que em Mateus 3,16, quem que apareceu para o Messias quando ele foi batizado? Uma pomba, não pombo. Vocês nunca pararam para perceber por que é enfatizado pomba, simbolizando o Espírito Santo descendo sobre o Messias, e não pombo, já que é gênero masculino, ou tanto faz o gênero, como alguns falam? Por que é enfatizado pomba? No aramaico é iona, tanto no aramaico quanto no grego, a palavra é enfatizada sim para o feminino. Tem outras referências que eu poderia citar aqui com vocês, mas são muitos, tá? No conteúdo que eu tenho sobre esse assunto no meu canal eu já citei. Mas vamos lá, além disso, os nazarenos, como eu falei para vocês, os nazarenos, eles eram os primeiros e discípulos originais do Messias. Pais da igreja, inclusive, confirmam isso. Em Atos 24, verso 5, Paulo é chamado de o agitador da seita dos nazarenos. Isso se dá porque o Messias ele foi chamado de Nazareno. Nazareno tem a ver com o que fala em Isaías 11. De Jessé sairá um rebento, um renovo. Esse rebento, a palavra original é netzer, que é justamente os nazarenos, netzarim, certo? Então isso tem a ver exatamente com o rebento que sairia de Jessé. Natzer, a palavra hebraica, tem a ver até com guardar, zelar, em relação aos mandamentos do Criador. Então os primeiros discípulos do Messias, eles eram chamados de nazarenos. Alguns eram chamados de ebionitas, que eram a classe ali mais pobre. Só que esses já tinham um estilo de vida muito asceta. Eles levavam muito a sério a questão que fala de ser humilde de espírito, Eles viviam em total renúncia e parte deles até viu o casamento como algo ruim. Mas isso, o Messias, ele nunca disse isso. Era eles que interpretavam. Mas enfim, por que eu estou falando dos nazarenos, os discípulos originais do Messias? Cristãos só foram chamados depois lá em Antioquia, tá? Os nazarenos, eles utilizavam o Evangelho dos Hebreus. E o Evangelho dos Hebreus é basicamente idêntico ao Evangelho de Mateus. Eu até creio que o Evangelho dos Hebreus é como se fosse a versão hebraica e o Evangelho de Mateus a versão aramaica. E olha só o que os pais da igreja vão citar acerca do Evangelho dos Hebreus. Inclusive, ele também poderia ser chamado de Evangelho dos Nazarenos ou Evangelho dos Ebionitas. Alguns pais da igreja vão mencionar isso, ó. O Evangelho dos Hebreus é o deleite especial daqueles dentre os hebreus que aceitaram o Messias. Eusébio vai citar isso. Agora, olha o que Jerônimo vai citar. O Evangelho que os nazarenos usam, ou seja, os discípulos primordiais do Messias, os nazarenos, utilizavam o Evangelho dos Hebreus. Jerônimo também vai citar o Evangelho que é amplamente difundido entre os judeus. O que os nazarenos criam, se não bate exatamente com o que eu estou expondo aqui para vocês? Olha o que está escrito no Evangelho dos Hebreus, capítulo 4, verso 1. Então foi conduzido Yeshua pela Rua HaKodesh ao deserto para ser tentado por Han-Satã, conforme ele nos disse. Assim minha mãe, a Rua HaKodesh, me tomou por um de meus fios de cabelo e me carregou até o grande monte Tabor. Ou seja, o Evangelho dos Hebreus, que os nazarenos, verdadeiros discípulos do Messias, os apóstolos, utilizavam, menciona claramente a Rua HaKodesh, o Espírito Santo, como mãe do Messias, como um ser feminino. É muito evidente esse entendimento. Em Mateus 4:1, da versão grega, só coloca que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Aqui na versão do Evangelho dos Hebreus, é uma versão bem mais completa, como vocês puderam ver, não é? Ou seja, os nazarenos, isso confirmando a crença dos cristãos siríacos primitivos, acreditavam na Rua, no Espírito Santo, como mãe e como um ser feminino. É por isso que nas versões aramaicas mais antigas do Evangelho é colocado o gênero feminino para o Espírito Santo, a Rua de Elohim, certo? E ainda tem mais, tá? Além dos nazarenos, dos ebionitas, dos cristãos siríacos,
Os essênios, certo? É aí que a gente vai entrar nos essênios, ó. Os grupos, né? É porque os essênios, dentre os grupos judaicos na época do Messias, eles foram os que mais aceitaram os ensinamentos do Messias, porque eles tinham muitas práticas comuns. João Batista, inclusive, ele andou com os essênios boa parte de sua vida. O costume de batizar nas águas tem a ver com os rituais de purificação que os essênios faziam. Na última live do meu canal, quando eu falo da questão alimentar, eu cito mais sobre os essênios. Mas, enfim, tanto né, os ebionitas quanto os nazarenos, parte deles vem dos essênios. E os essênios, eles eram um grupo judaico que também tinha um entendimento de uma mãe, assim como os nazarenos e os cristãos siríacos. Olha só, no Evangelho Essênio da Paz, faço até algumas ressalvas com esse evangelho, tá? Porque alguns pontos eles vão colocar crenças que os essênios tinham, né? Voltado ali para vegetarianismo. Claro, isso era comum na igreja primitiva, mas eles colocam como se fosse uma imposição. Isso eu já não concordo. Na live da alimentação eu explico sobre isso. Mas, enfim, esse evangelho essênio da paz é muito interessante. Eles mencionam a Rua, o Espírito Santo, como a mãe terrestre, tá? Interessante que até a gente vê que os pagãos, eles deturparam esse entendimento e hoje eles colocam a Gaia como a mãe terrestre. A mãe terrestre que os pagãos veneram, a gente sabe muito bem quem é, né? A entidade feminina que caiu dos céus, que se intitula como Rainha dos Céus, Lilith, né? Só que é apenas uma corruptela da verdadeira Rua, que o Criador gerou, né? A Rua HaKodesh, o Espírito Santo. Olha o que cita no Evangelho Essênio da Paz. Jesus respondeu: Felizes vós que tendes fome da verdade, pois vos satisfarei com o pão da sabedoria. Sabedoria também, Provérbios 8, livros Sabedoria e Eclesiástico da Bíblia Católica vão mencionar a sabedoria como um ser feminino. Por quê? Porque os antigos hebreus, os discípulos do Messias, entendiam que a sabedoria era uma referência a Rua, o Espírito Santo. Olha só, felizes vós que chamais, pois vos abrirei a porta da vida. Feliz vós que rechaçais o poder de Satã, pois vos conduzirei ao reino dos anjos de nossa mãe, onde o poder de Satã não pode penetrar. Aí, mais uma vez, nesse Evangelho Essênio da Paz, vossa mãe está em vós e vós nela. Ela vos ilumina e ela vos dá a vida. Foi ela quem deu o vosso corpo e a ela devolvereis algum dia. Então, os essênios, que foi o grupo judeu que mais aceitou os ensinamentos do Messias, também tinham o entendimento da Rua como mãe, assim como os nazarenos e depois também os cristãos siríacos primitivos. Era um entendimento muito claro na comunidade primitiva. E aí que a gente vai entrar agora em outros escritos, né, que hoje são taxados de apócrifos, da comunidade siríaca, antes do V século, né? Então, como eu expus, né, no início do vídeo, os siríacos, né, inclusive o fato do evangelho ter sido escrito em aramaico, reflete a crença, né, quando eles mencionam ela, ri, nas versões aramaicas do evangelho, nas próprias epístolas paulinas, que nisso eles não alteraram, o entendimento da Rua como um ser feminino e materno, tanto entre os nazarenos quanto nas comunidades cristãs siríacas. Então, em Atos de Tomé, que é um livro ali que os siríacos utilizavam muito, porque tem a versão siríaca preservada, é evidenciado muito claramente o entendimento da Rua como mãe e um ser feminino. É um livro que mostra que Tomé, ele foi para a Índia, né? Ele foi capacitado para ir para a Índia para pregar o evangelho lá. E nesse livro, Atos de Tomé, olha só, claramente fala o pai da verdade, a mãe da sabedoria, referência a Rua. No segundo ato, né, desse mesmo livro, aqui vai falar, ó, vem mãe compassiva, vem comunhão do masculino, vem aquela que revela os mistérios ocultos, vem mãe das 7 casas, para que teu descanso seja na 8ª casa. Interessante isso, né? No final fala, vem Espírito Santo e limpe suas mentes e corações. Aí aqui também, ó, nós glorificamos e louvamos a ti, teu Pai invisível, e a teu Espírito Santo, a mãe de toda a criação. Interessante, né? Aqui também no siríaco pode significar paira sobre todas as coisas criadas, mas a ação de pairar, de chocar, tem a ver com uma ave-mãe, como a gente viu aqui em Gênesis 1, verso 2. Aqui também vai falar mais uma vez, ó,
Vem ela que conhece os mistérios daquele que é escolhido, vem ela que tem uma parte em todos os combates do nobre campeão, vem ela que manifesta as coisas ocultas e torna claras as coisas indivisíveis, a pomba sagrada que carrega os filhotes gêmeos, vem a mãe oculta. Por isso que pomba é citada lá nos evangelhos, até mesmo nas versões gregas, tá? Eles não alteraram o gênero nessa parte aí. Não à toa, eles entendiam claramente a pomba como a mãe, a Arua como um ser feminino e materno. No quinto ato também vai falar: invocamos sobre ti o nome da mãe do mistério indivisível, dos poderes e das autoridades ocultos, né? Aí também tem outros escritos, né? Como eu falei, aquele que eu postei o comentário aqui sobre os evangelhos siríacos e o fato de depois eles terem mudado o gênero, ele fala que os três principais escritos siríacos, além da Bíblia, antes do século IV, Atos de Tomé, Demonstrações de Afrahat e Hinos de Efrem, os três vão mencionar Arua como um ser feminino. E no caso de Demonstrações de Afrahat, para quem não sabe, ele era um persa, aqui vai mencionar, ele era um sábio persa, tá? E ele falava siríaco, obviamente, né? Ali pelo século III. Só que Afrahat, ele, por exemplo, ele defendia muito que devia ser celibato, né? Ele era meio que contra o casamento. Porém, ele era alguém que baseava nos manuscritos siríacos. Aí olha que interessante, Gênesis 2, 24, o comentário de Afrahat em Demonstrações 18. Certo? Olha, essa profecia é verdadeiramente grande e excelente. Quem abandona seu pai e sua mãe quando toma uma esposa, este é o significado. Quando um homem ainda não tomou sua esposa, ele ama e honra a Deus, seu pai, e o Espírito Santo, sua mãe. E para ele não há outro amor. Aí aqui ele vai mencionar como se quem casasse abandonasse o pai e a mãe. E isso é uma opinião dele, porque o próprio o próprio Paulo, em Efésios 5, versos 31 e 32, ele fala: o homem deixará pai e mãe para se unir à sua mulher, e ambos serão uma só carne, confirmando Gênesis 2, 24. Mas olha que interessante, o ponto que eu quero falar aqui não é nem a opinião de Afrahat sobre o casamento, mas o entendimento que ele tinha da Arua como a mãe. E isso bate exatamente com a própria Bíblia em Efésios 5, versos 31 e 32. Você pode abrir a sua Bíblia aí em casa, é colocado: o homem deixará pai e mãe para se unir à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Refiro-me, contudo, à união entre Cristo e a igreja. Por que Paulo ele faz esse paralelo do homem deixando pai e mãe para se unir à sua mulher com Cristo e a igreja? É muito simples. Cristo, o Messias, ele é simbolizado pelo homem. A mulher é simbolizada pela igreja. A igreja é simbolizada pela mulher. O que o homem faz para se unir à sua mulher? Ele deixa pai e mãe. Paulo ele deixa muito claro o paralelo com Cristo e a igreja. Ou seja, o que o Messias ele faz para se unir à sua mulher? A igreja, ele deixa pai e mãe. Ou seja, ele tem pai, ele também tem mãe. Mais uma vez, leia esse texto de Efésios 5, versos 31 e 32, quantas vezes for necessário. Você vai ver que esse texto está encriptado, esse entendimento, assim, de uma forma muito explícita para aqueles que se abrirem. Gênesis 1, 26 também vai falar, aqui ó, texto de Efésios 5, né? Ó, a união do homem com a mulher, e o homem deixando pai e mãe, refere-se à união de Cristo com a igreja, ou seja, Cristo para se unir à igreja, ele deixa pai e mãe. Ou seja, ele deixou o pai e a mãe dele do reino dos céus para vir a esse mundo e se unir à sua igreja em um só casamento. Incrível isso, não é? Só que o casamento definitivo só na glória. Enfim, Gênesis 1, 26, 27 vai mencionar também façamos a humanidade à imagem de Elohim, homem e mulher os criou. Isso é colocado muito claramente, tá? Mas enfim, eu sei que esse entendimento não é para todos, eu não quero forçar você a crer dessa maneira, de forma nenhuma, porém, muitas pessoas dizem que isso é blasfêmia. Primeiro que blasfêmia é uma acusação muito séria sobre alguém. Quando você acusa alguém de cometer blasfêmia, você está acusando essa pessoa de cometer o pecado imperdoável, tá? Ou seja, se a pessoa cometeu blasfêmia, ela não pode ter Arua, ela não pode ter o Espírito Santo. Então, quando você acusa alguém que defende essa ideia de blasfêmia, você está dizendo que essas pessoas já cometeram o pecado imperdoável. Mas os frutos é que vão evidenciar realmente se é ou não. Aí eu pergunto para vocês, então, os nazarenos,
os cristãos siríacos primitivos, os essênios, os próprios apóstolos que escreveram os evangelhos em aramaico, eles cometeram blasfêmia. O apóstolo Paulo, ele cometeu blasfêmia. Eu mostrei aqui para vocês as versões aramaicas. Então, cuidado, sabe? Você pode não acreditar nisso, você tem o direito de acreditar no que quiser, mas dizer que é blasfêmia, isso, então você está enquadrando Paulo, os apóstolos e o próprio Messias como blasfemos. Porque ele falou muito claramente, a minha mãe Arua, inclusive nos aramaicos, ela, a redimidora ou a consoladora, eu enviarei a vós. E aí, como é que fica, né? Mas enfim, além de Afrate, tem Efrem também. Efrem, ele foi um sacerdote da Igreja Ortodoxa Siríaca no século IV e um dos mais respeitados até os dias atuais pela tradição cristã do Oriente. Ele compunha muitos hinos, tá? Os hinos dele são bem bonitos, inclusive. Você vê ali que ele tinha muita sabedoria e eloquência em suas palavras. No hino sobre a igreja, 25:18, olha como que Efrem, o sírio, vai mencionar. A divindade está atenta a nós, assim como uma ama de leite está atenta a um bebê, guardando para o momento certo as coisas que lhe beneficiarão, pois ela sabe o momento certo para o desmame e quando a criança deve ser nutrida com leite e quando deve ser alimentada com pão sólido, pesando e fornecendo o que é benéfico para ela de acordo com a medida de seu crescimento. Por que na Bíblia cita frutos do Espírito? Por que a rua é tida como aquela que nos nutre, aquela que nos dá o alimento espiritual? A gente começa com o leite e depois parte para o alimento sólido? Está o tempo todo na nossa cara. Por que a gente só pode renascer por meio da rua, por meio do Espírito? A gente só pode vir ao mundo por meio de uma mulher. A gente só pode herdar o reino dos céus ao renascer pelo Espírito Santo. Consegue perceber as conexões? Por isso que o Messias ele fala lá para Nicodemos em João 3. Então, Efrem também era outro que acreditava dessa maneira. Ó. Não se deve dizer que o Espírito é uma filha ou irmã, mas que ela é de Deus e consubstancial com ele. Aqui a referência, tá? Tem outras menções também, na Didascalia Apostolorum, que é o ensino dos apóstolos. O Espírito Santo, a rua, é comparada com a diaconisa. Ó, o Criador é comparado com o bispo, certo? O diácono é comparado com o Messias. E a diaconisa é comparada com o Espírito Santo. Por que teve essa comparação aí? Se não tem nada a ver em tese, entende? E para encerrar também, tem também aqui as odes de Salomão, também foram escritas em aramaico, siríaco, né? Ó, as odes de Salomão, que é tipo Salmos de Salomão. Olha o que fala aqui na ode 28, ó. Como as asas das pombas sobre seus filhotes e as bocas de seus filhotes em direção às suas bocas, assim também são as asas do Espírito sobre meu coração. Meu coração se refresca continuamente e salta de alegria como um bebê que salta de alegria no ventre de sua mãe. E a vida imortal me abraçou e me beijou, e dessa vida o Espírito que está dentro de mim, e ele não pode morrer porque é vida. Que interessante isso, né? Mais uma vez a comparação de pomba com o Espírito Santo, com mãe, com ventre, com o que nutre os seus filhos. E também aqui, ó, em Ode 36, ó, eu descansei no Espírito do Senhor e ela me elevou ao céu, e ela me fez ficar de pé no lugar alto do Senhor, diante de sua perfeição e sua glória, onde continuei glorificando-o pela composição de suas odes. Então fica muito evidente aqui de uma forma clara, irrefutável, não tem como contestar, que as versões aramaicas do Evangelho, as versões originais e mais antigas, quando mencionavam o gênero do Espírito Santo, da Rua HaKodesh, ou no aramaico Rua Kadeshá, é feminino. Os nazarenos acreditavam na Rua como feminina e materna. Os essênios acreditavam da mesma maneira. Os cristãos primitivos, siríacos, né, do Oriente, também acreditavam até o século IV. Tanto que em outros escritos complementares às Escrituras isso é mencionado. Só depois, a partir do século V, que eles decidiram mudar. Por isso que alguns textos da Peshita e do Cabures, eles mudaram ela, ri, para ele, ru. Entende? Então fica aqui provado que os manuscritos originais mencionam quem realmente é a Rua, o Espírito Santo, algo que a Bíblia o tempo todo menciona.
O padrão de família que você vê todo santo dia, diante de seus olhos, apenas aponta para o padrão de família que há nos céus. Em Efésios é dito que nós temos tanto família na terra como nos céus. Aí eu pergunto para você, por que o padrão de família no céu seria diferente do padrão de família na terra? Ou pior, por que o padrão de família na terra, tendo uma figura feminina, seria blasfêmia nos céus? Percebe que a conta não fecha de jeito nenhum? E que, no geral, as pessoas acabaram tendo suas mentes helenizadas e por isso que não conseguem perceber dessa maneira? Então, assim, eu já trouxe esse conteúdo no meu canal, eu sei que é polêmico, sei que não é para todos, não quero te forçar a crer dessa maneira, mas é inegável a crença dos antigos discípulos, dos discípulos primários do Messias e nos manuscritos mais originais, com o passar do tempo que eles foram alterando. É uma pena que há pessoas que demonizam, que dizem que é blasfêmia, há até pessoas que se dizem nazarenas, que creem que os evangelhos foram escritos em aramaicos, e mesmo assim dizem que é blasfêmia, o que para mim não tem lógica nenhuma. Está na cara deles, é algo histórico, os nazarenos criam, os pais da igreja testificam, escritos que os nazarenos utilizavam testificam, mas eles insistem em negar e ainda dizem que é blasfêmia. É lamentável, né? Mas realmente não é para todos. No mais é isso, fica aqui de uma forma clara, de uma forma explícita, esse entendimento, eu espero que tenha agregado na sua vida, e saiba que você, mulher, reflete a rua, assim como nós, homens, refletimos ao Criador ou ao Messias. Como diz em Gênesis 1, 26, 27. Quem que se interessar nesse conteúdo, tem a playlist aí no meu canal, mas no mais é isso. Desejo que o Eterno os abençoe grandemente. Ore em cima disso, tá? Ore se o que eu estou falando é verdade ou não. Tenho certeza que o próprio Espírito irá testificar a cada um. Correto? Que o Eterno abençoe a todos. Shalom. Até mais.